Vitor, a ideia é a gente falar um pouco sobre o blockchain, mas principalmente falar sobre o blockchain muito além das criptomoedas, né? A ideia não é ficar aqui focado no Bitcoin. Aí eu queria só, até antes de mais nada, perguntar para vocês, quer dizer, todo mundo aqui já ouviu falar do Bitcoin? Tranquilo, mas todo mundo há 2 anos atrás teve o maior buzz, né? Deu aquela subida, chegou a $20 mil. O pessoal daí ficou naquela aposta, né? O que vai acontecer? Vai chegar a $100 mil antes de chegar a 5 mil? Ou vai chegar a 5 mil antes de chegar a 100 mil? Os pessimistas, né, que diziam que ia chegar a 5 mil primeiro, nem conseguiram atingir, chegou a 3 mil e tantos, mas agora já voltou aos 7 mil e qualquer coisa. Então, em termos de especulação de moeda, continua ainda acontecendo, mas não está mais com aquele furor todo que tinha acontecido, né? Aí vem as outras perguntas: você já comprou de fato criptomoeda? Você aqui já fez a sua carteirinha lá, comprou na alta, comprou na baixa, está no lucro, no prejuízo? Eu tomei um pouco de prejuízo, mas não foi muito não. Eu perdi para o grande, porque eu peguei na época que estava chegando em 20 mil, comprei antes de chegar em 20 mil, eu cheguei a faturar um carro, mas segurei demais. Nessa questão das especulações, naquele ano, aconteceram algumas coisas muito interessantes. Tem algumas outras moedas, vocês já ouviram falar no NEM. O NEM eles chamam de New Economy Market, e eles têm uma moeda associada chamada Chain. Aí, para você poder participar do sistema, você precisa comprar uma quantidade de moedas, né, para você poder ser um nó e começar a lucrar, independente do sua compra e venda, né? E naquele começo do ano de 2017, ele estava valendo assim, tipo 8 décimos de centavo de dólar, e você precisava de 10 mil Chain para fazer um nó, e 3 milhões de Chain para fazer um super nó. Então, basicamente, naquele começo do ano, para você fazer um super nó, você precisava investir 10 mil dólares. E aí, quando chegou em setembro, mais ou menos, o Chain chegou a bater $1. Então, quer dizer, quem comprou, estava com 10 mil dólares aplicado no começo do ano, tinha 3 milhões de dólares naquele momento. Eu não sei, mas se eu tivesse feito isso, era o momento de eu simplesmente liquidar aquilo, mostrar 3 milhões de dólares, agora vocês se divirtam, né? Mas então, quer dizer, teve margem para muito isso empolga bastante, tá? Daqui, quem que conhece um pouco da tecnologia que está por trás do blockchain? Você levantou a mão, conhece? Conheço um pouco. Conhece um pouquinho, tem aquela ideia. Os outros têm ideia do que acontece, como é que funciona? Entende bem? Bom, mesmo a ideia estando tudo nos livros, a gente vai dar uma pequena passadinha nisso, só para a gente entender qual é o conceito que tem valor, o que está por trás e aonde que dá para levar a gente com isso, tá? Bom, depois, alguém aqui acredita que consegue resumir para a gente quais são os benefícios da economia da confiança? Esse termo é familiar? Economia da confiança? Não? Ok. Então, basicamente, o que a gente tem é o seguinte. Então, vamos começar pela base. E aí, ainda segurando um pouquinho dentro da ideia da moeda, do dinheiro e tudo. Tá? O que acontece com o dinheiro? O dinheiro surgiu, os fenícios inventaram a tal da moeda como um meio de troca. E aí, o que você precisava? Você precisava confiar naquilo. Você precisa ter um dinheiro, uma moeda, um real, um dólar, uma moeda de ouro, um dobrão, uma peça de 8, qualquer outra coisa. Você tem que acreditar que ela vale alguma coisa para aceitar aquilo como um meio de pagamento. Então, basicamente, o que você fazia, em algum momento, você de fato negociava moedas de ouro. Moedas onde você dizia, não, isso daqui tem um determinado valor, tem um determinado peso. Este peso aqui de um material, pode ser nobre, ouro, prata, bronze, cobre, qualquer outra coisa, você aceita aquilo, que tenha lá a carinha do rei desenhada ou alguma coisa assim, que aquilo vale alguma coisa e você estabelece que para você vender lá a tua colheita de trigo ou a espada que você forjou, você então sabe que, bom, eu preciso comer, eu tenho aqui 10 espadas, eu vendo 9 espadas, fico
trigo como qualquer outra coisa. Isso daí já vem até uma série de curiosidades históricas, né? Então, as moedas mais recentes, você vê lá tudo desenhado de um lado do outro, mas a borda dela é lisa. Para aqueles que lembram, né, nas moedas de maior valor e moedas mais antigas, a borda é estriada. Todo mundo sabe por que ela era estriada? Para não lixar. Porque o que aconteceu? Você tinha que um determinado peso de ouro ou de prata. Se a borda fosse lisa, o que o cara fazia? Ele pegava um monte de moedas e ela dava uma raspadinha um pouquinho, dava uma raspadinha um pouquinho, raspadinha um pouquinho. De repente, se ele fizesse isso em quantidade suficiente, ele conseguia cunhar uma moeda nova, ele conseguia gerar dinheiro, ele gerava inflação, né? Ele fazia com que, de fato, a moeda valesse menos e ele conseguisse gerar mais moeda a partir daquela que já estava gerando. Muito bem. Passa-se o tempo, e aí então vocês também lembravam aqui no Brasil, quer dizer, vocês não, eu lembro, né? Você tinha impresso nas notas dos cruzeiros, tá? Mas dos cruzeiros, não os cruzeiros que circularam recentemente, os cruzeiros lá, que vieram logo depois dos reis, ele vinha escrito lá, valor legal, ou valor recebido, escrito na nota. E aquilo basicamente significava que quando aquela nota foi emitida, uma determinada quantidade de algum metal precioso foi depositado em algum lugar e aquilo então é que dava o lastro para a moeda. Quem lembrava das histórias do Super-Homem também, né? Tinha o Fort Knox, onde se guardava grandes reservas de ouro, e o Lex Luthor queria ir lá e roubar aquilo, ou um outro bandido, o que ele pensava em fazer, né? Vocês já devem ter visto essa. Nós vamos pegar aquela depois e tornar ele radioativo. Se tornar radioativo, ninguém mais vai conseguir mexer com aquilo, e aí então vai perder o valor, não tem mais lastro a moeda. Nixon, presidente americano, acabou com o valor ouro. Ele disse, não, vocês têm que confiar na gente, na moeda americana está sendo in God I trust. Né? Quer dizer, a gente acredita em Deus. Mas basicamente você acredita na economia americana. O que dá o lastro para o dólar é a economia americana. É saber que, olha só, se você acreditar na moeda, o que vai acontecer é que ela de fato vai valer. Você vai conseguir trocar por uma determinada quantidade de bens e serviços aquele dinheiro que tem ali. Tá? Então, basicamente, quando a gente fala em economia da confiança, o que a gente está dizendo é que eu preciso confiar em alguém. E no caso, quando a gente confia no dólar, a gente está confiando no Banco Central americano. Quando a gente confia no euro, no Banco Central europeu. Quando a gente acredita no real, é o Banco Central do Brasil. O que está acontecendo hoje é o seguinte, eu não preciso deste centralizador ou desta pessoa aqui. Por que eu não posso, de repente, começar a fazer negócios com alguém em que eu não confio? Eu vou confiar no sistema, eu vou confiar no algoritmo, eu vou confiar em alguma outra coisa que vai dar lastro para aquela tal moeda. Então, isso é que é a economia da confiança. E a gente tirar o homem do meio, aquele sujeito em quem a gente confia, e começar a fazer negócio diretamente entre as partes, acreditando que o sistema, que a moeda vale de fato. Para isso, a moeda já não pode mais ser nem a moeda física, nem a moeda em papel. Não é uma questão de eu pegar uma impressora em casa e sair imprimindo moeda. Ela tem que existir de alguma maneira que as pessoas acreditem que ela existe, que ela continuará existindo e que ela terá valor. Ok? Muito bem. Com isso, vamos pensar como é que tudo começou. Começou quando um sujeito, na verdade, abstrato, que ninguém sabe hoje se existe de fato, se ele é um pseudônimo, chamado Satoshi Nakamura, ele pegou e publicou um paper. Ele disse o seguinte, olha só, se a gente reunir uma determinada quantidade de condições, eu consigo ter algo no mundo virtual que tem as mesmas propriedades que a moeda tem no mundo real. Basicamente, a moeda, para quem estudou administração, ela tem três funções. Né? Ela tem uma função que é dar a referência de valor. Ou seja, se eu tenho
R$10 no meu bolso, esses R$10 conseguem comprar alguma coisa. Porque ela dá esta referência. As pessoas usam, por um lado, a moeda para comprar produtos e, por outro, para vender os seus produtos, os seus bens, os seus serviços. O segundo fator, ela tem que funcionar de fato como meio de troca. Então, além de eu dizer que a minha Coca-Cola vale R$3, posso falar o nome da Coca-Cola aqui. Enquanto que o sei lá o que da outra pessoa vale R$5, seja só a referência de um vale mais do que o outro, é o sanduíche, e o outro é a bebida, eu, além disso, eu estabeleço que eu aceito aquele elemento, aquele papel, aquela moeda, aquela qualquer outra coisa que seja, como, de fato, um meio de pagamento. E o terceiro papel da moeda é a referência de valor. É dizer, ela vale hoje tanto quanto amanhã, mais ou menos qualquer espécie de valorização que aconteça. Ou até mesmo na grande especulação, nós chegamos 20 mil dólares, caiu para os 3, isso daí então gera movimento especulativo. Mesma coisa acontece com ações, a mesma coisa acontece com o ouro, a mesma coisa acontece com uma série de outros elementos. Tá? Então, a moeda ela tem que satisfazer essas três condições. O que o Satoshi falou foi o seguinte: se eu juntar estas condições que estão descritas aqui, eu consigo ter no meio digital algo que se comporta igual a uma moeda. Tá? E ele não inventou nada de novo. O que ele fez foi, de fato, juntar algumas coisas. Então, a primeira coisa que ele fez foi dizer o seguinte: bom, se eu conseguir pegar e estabelecer um exato momento que uma determinada coisa acontece, eu consigo gerar um timestamp, algo que seja marcado e que eu consiga dizer, eu tenho certeza que isto daqui aconteceu antes daquele outro. Por que isso é importante? Porque se eu tenho, por exemplo, R$1.000 na minha conta do banco, e eu pego e faço uma transferência de R$500, na hora que eu for fazer a transferência seguinte, eu tenho que saber que só restaram R$500 na conta. Então eu tenho que poder ordenar as minhas transações. Eu tenho que poder dar uma ordem, dizer, olha só, neste momento da segunda transação, você não pode mais sacar R$1.000. Porque na tua conta só tem 500, porque 500 já foram sacados. Então, a primeira coisa é ter esta ideia da cronologia. A segunda coisa é dizer o seguinte: mas quem é que vai atestar que essas coisas aconteceram? Então, basicamente, ele está dizendo assim: é uma rede de pares. São vários computadores, todos eles iguais entre si, ao invés de você ter um banco central, operando para atestar que aquilo aconteceu naquela ordem certa. Eles vão formar um consenso. Eles vão chegar a alguma coisa e vão dizer assim: esta daqui é que passa a ser a nossa realidade. E como é que se vai fazer isso? Vai fazer isso gerando um bloco. E este bloco que vai ser gerado, ele também está trazendo mais uma outra tecnologia bem interessante, que é algo que vai dizer assim: olha, vai compensar mais para essas pessoas serem honestos do que desonestos. Esse é outro elemento chave. E essa outra tecnologia que ele colocou ali por trás é o que se chama de prova de trabalho, Proof of Work. Tá? Proof of Work também não foi ele que inventou. É uma coisa que já existia, que foi inventada para evitar spam. Como é que era a ideia disso? É fazer o seguinte: se quando eu vou mandar um e-mail, eu tiver que fazer um pequeno trabalho, algo que diz assim: olha, este e-mail só é autêntico, eu só garanto que saiu de mim, ele só é alguma coisa de verdade, que tem valor para você, porque eu vou gastar um pouquinho de trabalho, eu vou gastar um pouquinho de poder de máquina para gerar este e-mail. Foi assim que ele foi inventado. Ele me dá o trabalho, mas você consegue atestar, você consegue verificar sem trabalho nenhum. Verificar que foi feito aquilo, não te dá trabalho nenhum. Custou para mim gerar aquilo. Para você gerar um e-mail, 10 e-mails, escrever um e-mail, 5 minutos, você gastou
pesa nada. Agora, para alguém que quer fazer um spam, que vai gerar 10 milhões de e-mails em segundos, este pequeno trabalho que ele vai ter que fazer já começa a custar muito. E então isso, em tese, essa maneira como foi proposta, aplicar o Proof of Work em e-mails, como maneira de evitar spam, porque custaria caro para os spammers fazer aquilo. Então, basicamente, o que o Satoshi fez foi juntar essas coisas todas e dizer o seguinte: olha só, a gente pega esses blocos, faz com quem está gerando o bloco gastar energia, faz esse Proof of Work, fecha o bloco, de uma maneira que os outros, ao receber o bloco, eles atestam que aquilo foi verdade, que todas aquelas transações que estão ali foram validadas, e o validado significava, ele viu que tinha saldo antes, para evitar o problema que se chama de double spending, que é você gastar 2 vezes o dinheiro que você tem. Você só pode gastar uma vez. Como eu falei, tinha 1.000 na conta, gastou 500, não pode mais gastar 1.000, só tem 500, senão você vai entrar no cheque especial. Tá? Então, basicamente, o que ele fez foi juntar essas coisas todas. E a partir daí, ele disse: isso daqui tem propriedade de merda. 6 meses depois, 1 ano depois, realmente saiu o protocolo, foi publicado lá no exame, e as pessoas começaram a fazer, estabeleceu-se essa rede, os pares começaram a se comunicar entre si. Eles eram remunerados, todo mundo, quando gera o bloco, por uma determinada quantidade de próprios bitcoins. No começo, quando isso valia centésimos ou milésimos de centavo, não valia nada, na verdade, tá? Então não valia nada, o pessoal fazia isso como uma brincadeira. Tá, você colocava a máquina para trabalhar, gastava um pouquinho de energia elétrica, mas você sentia que você estava fazendo alguma coisa bacaninha ali. Até que num primeiro momento, alguém disse o seguinte: bom, então vamos comprar uma pizza com isso daqui. Chegaram o sujeito lá, que é um entregador do Papa John's, lá, um dos afiliados, e disse assim: olha só, eu estou fazendo essa brincadeira aqui, eu quero 2 pizzas. Ele falou: tá bom, você me dá 10 mil bitcoins. Eu falei: tá bom. 10 mil bitcoins eu tenho, 10 mil bitcoins eu tenho carteira, toma aí 10 mil bitcoins e me dá aqui 2 pizzas. Então, basicamente, se você fizer a conta, uma pizza lá do Papa John custava $20, então dava $40, 10 mil bitcoins, você faz a conta aí, vai dar os décimos e décimos, etc. Se o cara tivesse guardado aquilo todo, 10 mil bitcoins a $20 cada um, ele fez a conta aí na cabeça, que seriam $200 milhões, né, por 2 pizzas, a pizza mais cara da história, né, se ela tivesse sido guardada ali, né? Eu lembro, assim, a primeira vez que eu ouvi falar do Bitcoin, você tinha lá as carteiras, né, as wallets que você podia instalar no seu computador, e cada vez que você instalava o wallet, você ganhava 0,1 Bitcoin. Então você podia, inclusive, instalar várias vezes e transferir de uma conta para outra. Assim. E juntar, né? Juntar. Eu cheguei a ter 1 Bitcoin. Né? Olha aí. O que aconteceu? De graça, sem fazer nada, absolutamente. Não sei, eu perdi aquela carteira. Esse que é o grande ponto, né? Não sei. O que acontece com as carteiras de Bitcoin é que elas são garantidas pela chave privada do proprietário da carteira. Se você perder, perdeu. Tem histórias clássicas disso aí. O sujeito que pegou, foi formatar lá o seu HD, formatou o HD errado, jogou o HD fora, tinha um HD onde estava a carteira e o outro HD que era, ele jogou fora aquele, está lá no dumpster, em Londres, no subúrbio de Londres, tem algumas centenas de milhares de bitcoins, chegou a valer, parece que lá, $50 milhões aquele HD, só que pelas próprias leis ambientais, ninguém pode ir lá remexer naquilo. Vai ter que esperar sei lá quantos séculos para em algum momento eu conseguir descobrir, mas se você conseguisse descobrir aquela chave, pior que você não precisa da HD, você só precisa da chave. Se você... E é interessante como funciona isso. Porque o que você vê é como se você tivesse um baú de tesouro. O novo baú de tesouro, né? Mas é pior, porque o baú do tesouro está fechado. Você não sabe o que tem dentro. Este não, esse é totalmente transparente. Você olha para ele e diz assim: eu sei o quanto, eu sei tudo que está aqui. Este endereço tem um saldo de não sei quantos mil bitcoins, que vale não sei quantos milhões de dólares, eu estou vendo, ele está ali, eu só precisa da chave, eu não tenho o diacho da chave.
E aquele então fica ali perdido para sempre. Tá? No protocolo da moeda original dele, então, e é como está rodando até hoje, haverá um limite de 21 milhões de bitcoins que estão sendo minerados. Já foram minerados 16 milhões de bitcoins. Existe um elemento chamado também de dificuldade, que a cada novo bloco ele tem momentos em que ele começa a render menos bitcoins para quem faz. Então era 50, depois foi 25, 12,5 e assim por diante, até que em algum momento será minerado o último bitcoin. Esse é um dos elementos também que garantem o seu valor, né? Se você tem certeza que não é simplesmente botar a mão no bolso e sair tirando o bitcoin de lá de dentro, então você diz o seguinte, a escassez gera valor. Tá? Dentro desse universo das criptomoedas, o que foi acontecendo? Né? Então vamos ver aqui, aquilo que eu já falei. Né? Você vai aproveitar e falar sobre a mineração do Bitcoin nesse processo? Eu vou logo aqui. Tá? Então, basicamente, só algumas considerações aqui interessantes. Né? O Bitcoin foi a primeira e a maior. Aqueles 63 bi era de um determinado momento. Quanto que está valendo hoje, de fato, eu vou dizer para vocês. Tem que pegar aqui o celular e consultar qual é a base. 80 e pouco. Está 80 e pouco hoje? 80 e pouco. Aqui está 170 mil. No total ela está Chegou aí. 50. Isso, aí caiu, depois fez, então nesse momento está em 80 e poucos mil. Tá? Máximo de 21 milhões. Vamos falar então agora da mineração. O que acontece? O que é a mineração em si? A mineração é você botar um computador para rodar um algoritmo. O que você vai fazer? Você vai coletar as transações, você vai, vamos pegar o desenho que está logo aqui depois. Este desenho que está aqui, tá? Então, minerar... Se fosse um aluguel da sua máquina para Não, vamos calma. Olha aqui. Basicamente, o que você vai fazer com a máquina é gerar este bloco que está aqui. Tá? Então, esse aqui é o próximo bloco. Todos esses outros estão aqui para trás. Como é que você gera este bloco daqui? Você pega as transações que foram submetidas, valida elas, do seguinte, bom, esse aqui está querendo transferir 0,1 Bitcoin daqui para ali, esse outro quer fazer isso, valida para ver se os saldos das carteiras anteriores estão todas iguais. No momento que você chegou naquilo, o que você tem que fazer? Você vai ter que pegar a chave do bloco anterior para você poder encadear. Exatamente, a cadeia de blocos. Você tem que poder pegar esse bloco e encadear. Olha, este bloco que eu estou fazendo aqui, ele vai ser encadeado neste daqui, porque esse daqui é o mais recente que existe. Tá? Aí você pega isso, vê o hash do anterior e coloca o teu computador para trabalhar. Ele vai resolver um problema matemático, que é exatamente esse proof of work. Quando ele resolver este problema matemático, você vai ter o teu bloco fechado. Você fechou esse teu bloco e diz, olha só, este meu bloco ele se encadeia perfeitamente com todos os blocos anteriores, ele está validado e eu quero que ele seja o próximo da cadeia. O que você faz? Você faz um broadcast, você joga isso para os outros. O que os outros vão fazer? Os outros vão olhar e vão dizer assim, de fato, este daqui é o próximo da cadeia, ele está com tudo certinho, eu vou aceitar ele como sendo o próximo bloco. E aí, então, naquela máquina de um desses outros pares, este teu bloco passou a ser o próximo bloco da cadeia. A partir daí, todo mundo começa a trabalhar no bloco seguinte. Eu falei todo mundo aqui, porque até agora pareceu fácil. Você pegou o bloco, você saiu trabalhando no bloco e você fez. O problema é que você tem 10 minutos para fazer isso. Senão o teu bloco já era. Quer dizer, você trabalhou. Se o teu bloco não ficou pronto em 10 minutos, pode largar, porque algum outro bloco vai ter ficado pronto nesses 10 minutos, e aí você já tem que jogar fora todo o teu trabalho, aquelas transações anteriores, algumas. As pessoas, quando estão trabalhando nos blocos, elas não estão trabalhando necessariamente nas mesmas transações, tá? As transações, elas têm o seu timestamp quando elas foram geradas, e o bloco tem o seu timestamp quando ele foi incorporado na cadeia. Então, basicamente, todo mundo está trabalhando
e chegando a um consenso de que a cadeia mais longa é a que vale. Qualquer cadeia mais curta daquela, ela está dessincronizada. Então, o que você tem que fazer? Você tem que chegar trabalhando. Isso daqui não gasta muita energia, tá? Você gasta tempo para você poder chegar na cadeia mais longa. Partindo daí, se você quer minerar, você bota o algoritmo para pegar as transações que ainda não foram incluídas em nenhum bloco anterior para poder chegar. As transações chegaram a você porque eu abri lá a minha carteira e disse, eu quero transferir isso daqui. E eu espalhei para o mundo dizendo, olha, eu estou querendo tirar 0,1 Bitcoin da minha carteira e transferir para a carteira do outro. Eu precisei do meu endereço, precisei do endereço todo, precisei da minha chave. Muito bem. E está aqui o timestamp da transação. Coloca. As pessoas vão juntando, formam um bloco, fecham um bloco. É uma corrida. E só ganha essa corrida quem chegar de fato primeiro naquele bloco. Naquele primeiro que eu quero dizer é aquele que foi aceito pela maior parte das pessoas, para que daí os outros comecem a trabalhar no bloco seguinte. Compliquei a guerra, né? Não, é muito difícil esse conceito, eu demorei muito tempo para aprender Isso, isso. mas então vamos simplificar o que Eu acontece. conceito de Marcelo, eu tenho de concorrência, como existem vários ao mesmo tempo. Isso. Eu ia chegar agora. Falei, vamos daí então fazer a coisa da maneira simples. É o seguinte. Você quer vender uma bola para alguém? Um monte de gente está querendo vender a bola para aquela mesma pessoa. Aquela pessoa está com o dinheiro dela na mão. Coisa assim, eu vou te dar 25 bitcoins para quem chegar primeiro aqui com essa bola. O que sai? Sai todo mundo carregando a bola e sai correndo. Quem chega primeiro leva. Os outros todos vão ter que voltar para casa e vão ter que buscar uma outra bola, porque agora eu não quero mais aquela bola branca, eu agora quero uma bola amarela. Então a coisa funciona como uma corrida. Está todo mundo trabalhando em cima de conseguir a bola seguinte. Então é uma competição. Quem chegar primeiro e receber a aceitação de todo mundo é que leva. Marcelo, uma pergunta agora sobre essa corrida toda. Já aconteceu na história do Bitcoin de ter superposição de dados? Não, o que acontece é que o dado nunca se sobrepõe. Por quê? Ele precisa ser aceito pelo consenso. Então, o que acontece é que esse edifício que vocês estão vendo aqui é o mesmo edifício que tem para todo mundo. Esse que é a grande questão. Ele é descentralizado por conta disso. Então, o que acontece? Eu pego 10 transações, monto meu bloco e coloco aqui. Uma outra pessoa pegou talvez 8 transações iguais e 2 outras que chegaram lá para ele, montou o seu bloco e colocou. O que vai acontecer é que em algum momento aqui vai aceitar. E aí o bloco continua existindo. Mas pode acontecer o seguinte: você na tua máquina está chegando lá, recebeu um determinado caminho. E você está acreditando que aquele caminho é verdadeiro. O que vai acontecer é que este caminho aqui, que é o verdadeiro, em algum momento, ele vai ser sobreposto pela cadeia mais longa, então ele será abandonado. Então, se chamam de blocos órfãos. Em outras redes, eles têm nomes diferentes, é um bloco tio, em vez de ser um bloco pai, ou qualquer outra coisa do tipo. Então, o que acaba acontecendo é que essas transações que entraram aqui, elas vão acabar entrando aqui também. É como se tivesse uma sobreposição. Porém, este caminho alternativo aqui, ele é abandonado. Tá? Se chama de fork, é uma divisão. Essa divisão é abandonada e o caminho principal é que continua caminhando. Mas na história já aconteceu algum erro? Tem algum erro? Nunca. O que acontece são outras coisas. Tem falhas, ou às vezes você tem divisões intencionais. É você chegar, por exemplo, quer ver? O que acontece? Vamos voltar aqui um pouquinho. Tá? Aqui está a explicação dos nós, como é que eles acontecem. Depois eu imagino até que vocês consigam distribuir isso aqui para todo mundo. Ok. Com certeza. Mas aqui. Vamos pegar este tipo de coisa aqui. Tá? Não só como o Bitcoin. Quantas criptomoedas existem hoje? Um monte tem um monte. Tá? 2.000 e qualquer coisa. Tá? Esse é o tamanho do monte. Tá? Tem moeda que vale como Bitcoin, tem outros que valem décimos.
mesmo algumas que valem muito menos, a segunda mais valorizada é o Ethereum. Tá? O Ethereum, ele vale muito menos, ele deve estar hoje na faixa dos $200 no Ethereum, mas em termos de capitalização, quer dizer, o montante de bilhões de dólares que ele tem é a segunda maior. Tem outras que valem centavos e ainda assim, o próprio NEM, o Shin que eu falei, hoje está valendo 8 centavos. E ela é a 7ª ou 8ª moeda mais capitalizada, que está valendo aí no seu total 5 bilhões, 7 bilhões de dólares, etc. Aí você, vamos voltar então à tua pergunta, né? Dessas coisas. Por que aparecem essas moedas todas? Porque a proposta original do Satoshi era muito bacana, mas ela não é perfeita. Ela tem uma série de defeitos. Vamos lá, o primeiro defeito dela é o próprio Proof of Work. Tá? Proof of Work consome muita energia elétrica. A energia elétrica consumida pela rede de mineradores no mundo hoje é o suficiente para iluminar um país. Não necessariamente um grande país como os Estados Unidos, o Brasil, mas um Peru, uma Ucrânia, a energia elétrica consumida pelos mineradores, ela é suficiente para iluminar o Peru. Manter a iluminação do Peru o ano inteiro. Não, primeiramente, a Ucrânia é um país bem grande, né? Sim, mas não tem tantas pessoas, não conseguem tanta energia elétrica. Em época de guerra, mais ainda. Tem muita televisão lá. É isso. Mas não é sobre isso que eu te pergunto. É o seguinte, na verdade, quando você falou em bloco, você tem que percorrer toda a cadeia. Mas eu não consigo localizar, porque se eu conseguir, se tu tiver que passar, pensa como se fosse uma matriz. Se eu tivesse que correr, eu consigo correr suavemente ali e saber que está faltando um bloco ali na cadeia. Onde estiver faltando um bloco, se a espessura for fixa ali de blocos, se for uma estrutura de prédio, onde estiver faltando um bloco na posição final dessa estrutura, é ali que eu tenho que percorrer. Eu não posso ir direto naquela ali. E não tem uma sequência lógica, não tem uma lógica para eu poder criar esse hash, de forma que eu só preciso. Você falou que eu tenho que validar o hash de acordo com a cadeia. Se eu valido o anterior com a cadeia, e o anterior do anterior já foi validado com a cadeia, logicamente não é igual falar que se A igual a C e B igual a C, A igual a B, isso não é quase dele. Porque você tem que dizer que é cadeia está certo. Não, mas quando eu estou querendo. Ethereum você tem que baixar a cadeia inteira. Olha só, a gente você falou bem, não precisa a gente discutir o algoritmo. Tá? Basicamente o que acontece é que eu consigo dizer para você, tá? Aqui dentro do que cabe no nosso foco. Tá? Então, basicamente, eu vou dizer o seguinte: o Bitcoin, cada bloco ele é formado através de um algoritmo que usa este conceito da prova de trabalho. A cadeia mais longa é a que vale e todas as outras que são divisões se perdem. Você então pode ter uma cadeia totalmente instalada no teu computador, não é nada tão grande, hoje está 200 GB mais ou menos o tamanho da cadeia, não é tão pequeno, por isso leva às vezes uma semana se você vai abrir uma carteira, mas essa carteira não é a mineração, tá? É só a carteira que ela permite, você precisa ter a cadeia inteira instalada no teu computador para você poder montar uma transação. Se você quiser transacionar que não seja no seu computador, existem carteiras terceirizadas, mas aí você volta a ter que confiar no cara que você está falando para daí você poder montar a transação. Então essas são algumas das coisas. Com isso, existem algumas limitações. Então, uma das primeiras coisas é que aonde estão localizadas as grandes redes de mineração? Na China tem bastante, mas a Islândia é um lugar onde tem muita rede de mineração. Por quê? É frio, Não é porque tem vulcão. É porque tem vulcão. Não, a temperatura é mais gostoso do frio, né? É isso, né? Você não sua tanto, né? Não, é isso. Tem que ter uma coisa em relação a aquecimento, funcionamento. Porque eles têm vulcão, eles têm energia geotérmica. Quer dizer, é barato, a energia elétrica da Islândia é barata. Da mesma maneira, aqui na América do Sul, onde que tem energia barata? No Paraguai. Tá? Fazendo uma comparação básica,
Tá? O Paraguai, o custo do quilowatt é de menos de 5 centavos de dólar. Quanto é que custa o quilowatt aqui no Brasil? Dá 30 e tantos. Então, quer dizer, já dá uma bela diferença. Quer dizer, é muito caro minerar no Brasil. Você minera lá muito mais barato. Muito bem. Então, a primeira coisa é que o Proof of Work é caro. Segunda coisa, a rede do Bitcoin é lenta. Essa limitação dos 10 minutos para você gerar o tamanho do bloco, etc., significa que você consegue fazer 7 transações por segundo com o Bitcoin. Quantas transações por segundo você faz, por exemplo, na rede do Visa ou do Mastercard? São dezenas de milhares. Então, o que acontece é que uma moeda como o Bitcoin é muito bacana, mas ela não serve para ser meio corrente. É mais ou menos como a gente dissesse o seguinte: mesmo dentro do mundo das criptomoedas, existe o ouro, a prata, etc. Então, o Bitcoin funcionaria como ouro. Você não vai negociar com a mesma velocidade ou com a mesma intensidade o ouro como você negociaria real ou cartão de crédito ou qualquer outra coisa assim. Então, isso enseja a criação de outras moedas. Tá? Talvez eu não esteja aqui, eu cheguei um pouco atrasado, mas eu só não consigo, isso não entra na minha cabeça, eu sou um cara de tecnologia, mas não sou desenvolvedor a fundo e tal. Então, blockchain é complexo de entender, eu consigo entender como funciona, etc. Eu só não consigo entender por que custa, por que vale dinheiro, por que ele vale alguma coisa. Porque assim, eu tenho um Proof of Work, ok? Se você falasse que quem está me remunerando é a empresa de energia, eu até entenderia, beleza, eu estou dando dinheiro para ele, ele está me remunerando um cashback, sei lá. Mas por que pagaria para isso? Eu entendo até assim, acredito no projeto Bitcoin, de uma moeda descentralizada, legal, vou investir um dinheiro, mas existiu isso, não existiu. Então assim, como que se chegou a custar milhares de reais, sabe? Fácil de entender. Que as pessoas são gananciosas, que as pessoas são crédulas. É basicamente uma questão de fé. Não existe outra razão que não seja fé. Aquela confiança que você falou. Crédito é fé, né? Mas você emprestar dinheiro para alguém, você falou muito bem. Se você comprar ações de uma empresa, você compra ações da empresa, imagina que ela vai continuar existindo amanhã, que ela vai te dar lucro e que ela vai te valorizar. As pessoas não pensam no sentido da palavra crédito, vem de crer. Crer, é fé. E no dinheiro está escrito, né, em código inglês, se a gente fala, toda igreja é um banco, todo banco é uma igreja. É por aí. As empresas mais valiosas do mundo hoje. Só fazer uma parte. Não desistam das startups. Eu falei que a gente vai falar aqui, além das criptomoedas. A gente está falando da criptomoeda que vale para fixar o conceito e tudo, tá? Mas existe bastante coisa interessante que vai além disso. Isso, então, mas vamos pensar assim: quais são as empresas mais valiosas do mundo hoje? Apple, Amazon e Microsoft. Por exemplo, Google. Microsoft, aliás, até a semana passada, retrasada, ela se tornou a mais valiosa do mundo. Quer dizer, eles estão nessa briga, um pouquinho antes e um pouquinho depois. Se você pegar a Microsoft é uma empresa que tem quanto? 30 anos de idade? 70 e pouco, ela começou, ela já está quase uns 40 anos de idade. Ela distribui dividendo. Ela tem um produto bacana, legal, etc. Então você, como acionista, o que você diz assim? Não, eu tenho aqui, se eu pegar a Microsoft e eu for lá e for buscar um pedacinho dela, o que é um pedacinho de Microsoft? Não existe um pedacinho. É diferente de você pegar uma General Motors. A General Motors, ela é, neste momento, a empresa automobilística mais valiosa dos Estados Unidos. Tá? Se você for lá na sede da General Motors, tem uma fábrica. Tem aço, tem ferro, tem papel, tem computador, tem um monte de coisa lá dentro. Se você vai lá, você pode até pegar um pedaço dela. Ela, no total, está valendo hoje 56 bilhões de dólares. Que é essa? Já a Microsoft, que não tem nada de coisas tão palpáveis assim, ela vale $1 trilhão. Tá? Agora, vamos dizer, mas a Microsoft não, ela tem bastante coisa, ela distribui dividendo. Tem valor de marca. Ela distribui dividendo, ela tem uma série de coisas assim. E a Amazon, que nunca distribuiu um centavo de dividendo
Mas tem uma certa... Por que a gente acredita que as pessoas compram ações da Amazon? Tá? Porque acreditam que aquilo tem algum valor. E de fato, gente, é uma história. A história do Bezos, a história que ele fez com a Amazon, a história do que é a Amazon hoje, a história da Microsoft, são histórias fenomenais. Da Apple, Steve Jobs, tudo que está sendo feito. Mas é fé. Não tem nenhuma outra coisa. Mas sim, mas você fala que é fé, mas é aquilo. Você vai dar valor no Bitcoin porque você sabe que você vai gastar dinheiro no Bitcoin aqui e tem um cara lá que vai comprar de volta de repente. Então vamos Você sabe que pensar. vai dando a pessoa que vai ganhar. Mas vamos pensar assim, aonde que poderia ter algum valor no Bitcoin? Tá? Então vamos pensar o seguinte. Eu quero mandar dinheiro para a Europa. Como é que eu faço para mandar dinheiro para a Europa? Bom, eu vou no banco, o banco vai lá, você deposita aqui os seus reais, ele vai pegar e transferir lá o dinheiro, e ele vai fazer aparecer na conta do sujeito lá, e aí o que ele vai me cobrar? Ele vai me cobrar a tarifa dele, ele vai me cobrar IOF, ele vai me cobrar o câmbio, ele vai fazer uma série de coisas. Então aqui você já começa a ver alguma espécie de valor para você ter mecanismos alternativos para você poder fazer. Eu pego aqui minha carteira de bitcoins daqui, transfiro para o sujeito no outro provedor e chega baratinho. Agora você precisa do Bitcoin, você precisa do blockchain para fazer isso? Não necessariamente. Vocês conhecem o TransferWise? Claro. TransferWise você hoje transfere também sem muita burocracia, consegue fazer o dinheiro chegar bem mais baratinho do que se você for fazer o caminho via Banco Itaú, Banco do Brasil, etc. Banco Santander, até outra coisa, rápido também e confiável. Até agora não me deixou na mão. E caramba, falei, legal. Tá. Uma diferença básica é o laço. É isso que eu ia perguntar agora. Entendeu? Essa é a diferença É isso que eu ia perguntar. É isso que permite. O laço também é relativo. Você mesmo falou aqui, quando a gente está falando sobre o valor da marca. Isso, valor da marca. O valor da marca é o famoso intangível. Mas Intangível. o lastro do Bitcoin não chega a ser o dólar, porque o Bitcoin tem um valor. Só para dar uma entrada mais na minha humilde compreensão, que é o seguinte, tem a questão da fé, do feito. Qualquer coisa tem fim. Tem que ter que aquilo vai existir no dia seguinte. Pode ter uma bomba atômica em cima da Microsoft, ela tem que existir. Mas é pouco provável, você concorda? Uma probabilidade pequena. Agora, nas coisas que tem lastro, você tem uma história que as coisas estavam acontecendo. A Microsoft existe há 40 anos. Então a probabilidade dela não deixar de existir no dia é uma probabilidade menor do que haver uma troca de humor no Bitcoin e o Bitcoin virar de cabeça para baixo. Eu não estou discordando com você falando, agora, se você pegasse, por exemplo, empresas de 70 anos de idade, que de um dia para o outro acabou, Arthur Andersen. Não, mas aí depois do jantar, aí tem outra vez. 70 anos de idade. Casa da Elma, por exemplo. Mas você vê assim, ela não era a Enron. O que é interessante é isso. Ela era uma empresa que vivia da sua reputação e do valor da sua marca. Perdeu a marca. Ela perdeu a marca, ela foi embora. Porque vivia de auditoria, né? Porque vivia de auditoria, isso é completamente diferente. Ela é auditoria e consultoria, foi misturando. Ela vivia de credibilidade. Ela vivia porque é o seguinte, lembra como é que funcionava? Você tinha a Arthur Andersen, aí a Arthur Andersen ela tinha dois braços, auditoria e consultoria. Em algum momento disseram que não podia mais manter as duas, quebraram, aí virou por algum tempo Andersen Consulting, que virou Accenture, que existe até hoje. Depois era o braço de consultoria. O braço de auditoria, que era a Arthur Andersen, que auditava as contas da Enron, vivia de credibilidade. Ela acabou 70 anos de idade, de um instante para o outro, ela acabou. Mas eu concordo com você, eu não estou discordando. Mas assim como eu concordo com ele, eu lembro, acho que foi você que falou, é a questão de haver conversibilidade. Quer dizer, as pessoas precisam aceitar. Se você chegar e dizer o seguinte, olha, eu tenho aqui algum lugar que me dá uma determinada cotação, e eu consigo converter. Uma coisa é você falar numa economia fechada nela, e aí você dizer o seguinte, eu estou convertendo só bens e serviços em troca da minha moeda, como funciona a gente aqui no Brasil, reais versus produtos e serviços. Mas a questão é que o real também ele é conversível. Eu consigo transformar ele em dólar, eu consigo transformar o dólar em euro, e o euro em ien, ou qualquer outra coisa do tipo. Então essa conversibilidade é que dá o valor para ele. Ou seja, enquanto continuar existindo market makers, quer dizer, pessoas que aceitam a moeda, quando que a coisa quebra de vez, é quando você para de aceitar.
É quando você vai na Venezuela, ou como há um período que a gente teve da hiperinflação aqui no Brasil, ou como teve na Alemanha, depois da Primeira Guerra, que você chegava com um caminhão, né, de dinheiro, e no dia seguinte você, para comprar a mesma coisa, precisava de 2 caminhões de dinheiro. Né? Fala. Então, o Bitcoin chegou a 20 mil, depois caiu para 3.700. Assim. Então, essa queda é só uma questão de credibilidade. Você ainda tem pessoas, ou grupos, não sei, não se sabe exatamente quem, que conseguem derrubar. Tá certo? Quer dizer, fazer subir e derrubar. Fazer subir, então, porque você não tem lastro. Você tem uma credibilidade que pode ser destruída com uma situação da natureza. Na sua opinião, diferente da Microsoft. Então, nessa linha, na sua opinião, seria justo pensar que, independentemente da lastro ou não, compra quem quer e fica quem quer. É um negócio que está disponível. Não torna uma menos, não torna uma pior nem melhor. É um negócio que você pode investir de acordo com a oferta e demanda. E se você quiser, você pode ficar fora. Também, gente, você quer dar a minha opinião. Minha opinião é assim, olha, eu tive a opinião para vocês, comprem. Não muito. Pega aquele dinheiro que não vai faltar, pega aí, R$100 e bota. Não necessariamente no Bitcoin, escolhe uma, escolhe duas, faz uma cesta. Eu fiz com meu filho isso. Eu fiz isso com meu filho. Peguei assim, pegamos lá, pegamos o dinheiro, eu e eles eram um caçadinho. E aí compramos 7 moedas. Escolhemos lá. Aí uma das moedas que ele escolheu, porque ele gosta muito de jogar videogame, então ele comprou Game Credits. Game Credits já acabou. Tá? Ele você pode liquidar. Ele teve uma liquidação final, você pode ver, ele deu uma subida, depois deu uma queda, tinha lá um valor, mas olha, livre-se dos seus game credits, porque a gente vai acabar com ele, mas continuou conversível até o final. Então hoje ele tem 6 moedas. Aí vamos lá, quais são as moedas que eu escolhi? Até de curiosidade. Tá? Tem o Bitcoin e tem Ethereum. O Bitcoin, pela própria liquidez que ele tem, o Ethereum, que é a segunda mais, e também porque ele tem um conceito muito interessante, que ele já é da segunda geração das criptomoedas. Tá? A primeira geração, isso também vale a pena estar dentro do nosso contexto falar. A primeira geração é a simplesmente criptomoeda. O que o Bitcoin faz? Administra a carteira do Bitcoin. Eu tenho dinheiro, eu pego dinheiro, faz. O Ethereum, ele já tem um projeto maior. Ele tem lá um computador, ele tem um processador, ele tem uma linguagem e você consegue fazer isso na contracts. Então você consegue desenvolver projetos em cima dele. Então, por exemplo, tem projetos desde os mais bobos que você pode imaginar. Você pode fazer, por exemplo, apostar numa rodada de dados. Então você pega e aposta aquela rodada e ele processa, gera, e diz, deu 3, então todo mundo que apostou 3 ganha. E todo mundo que aportou 1, 2, 4, 5 ou 6 perde. O que acontece? Ele consegue processar essa transferência dado que um determinado evento aconteceu. Isso, então, dá muita credibilidade porque ele é um contrato inteligente. Você consegue fazer, por exemplo, processos, e aí a gente começa a ver o valor disso daqui para além da criptomoeda, quando você começa a dizer assim, se eu confio no algoritmo, eu confio que as coisas irão acontecer como esperado, sem que eu precise me preocupar com a falta de honestidade do outro lado. Então é o que acontece aqui, a gente falou de crédito. Tá? Eu compro alguma coisa e aí eu vou fazer, por exemplo, comércio exterior. Como é que funciona comércio exterior? Tá? Você compra lá uma carta de crédito e o outro lá embarca a mercadoria e daí a carta de crédito é liberada para você. Quer dizer, você fica dizendo assim, para eu mandar minha mercadoria, botar no navio e mandar para lá, eu tenho que acreditar que eu vou receber o meu dinheiro. Então, o que é? O importador do outro lado, ele conseguiu o dinheiro, ele diz, não, eu tenho o dinheiro aqui, o dinheiro está garantido aí pelos bancos centrais, e por jeito faz um scroll, né, faz um depósito em algum lugar garantido. Quando a tua mercadoria chegar, o dinheiro vai estar liberado para você, todo mundo fica feliz. Mas para isso você precisou ter um sujeito no meio, e esse sujeito no meio cobrou uma taxa para prestar esse serviço. Com o Ethereum, você pode montar contratos inteligentes em que as duas partes negociam essa troca de serviços e que algum determinado evento aconteceu e esse evento tendo acontecido, o dinheiro, no caso dos Ethereum, são transferidos de um para o outro. O mercado livre do Ethereum. O mercado pago, o mercado pago.
Estou pensando agora com realidade. Se tu tem uma empreiteira que contratou, a Petrobras contratou uma empreiteira para poder fazer uma obra. Aí tem medições que elas vão receber. Isso não poderia ser feito tanto para medições quanto para documentação, tramitação de documento? Claro. Isso é Mas feito? é feito. Um dos grandes aplicações, eu tenho aqui uma série de slides, a gente já viu que a gente vai aqui seguindo de uma maneira totalmente... Blockchain. Então aqui você tem vários casos. Um deles é exatamente o supply chain. O supply chain, você fazer o acompanhamento da cadeia documental, registrando no blockchain, porque, vamos pensar, gente, a gente começou a falar das gerações, tá? A segunda geração é essa, tá? A terceira geração é você levar mais adiante, é você chegar e dizer assim, eu uso o blockchain para ser a minha infraestrutura. Hoje, o que acontece? Dentro do que a gente falou, dessas coisas todas que a gente estava dizendo ali, quais são as características que ele tem? Tá? Basicamente, as características é que, uma vez que o negócio entrou na cadeia, ele não pode mais ser adulterado. Você tem ele marcado com um timestamp que aquilo vai acontecer naquele determinado momento. Então, você está falando em documento, como é que eu vou saber se uma determinada carteira de identidade é verdadeira ou falsa? Se ela estiver registrada dentro de um blockchain, eu consigo saber que aquela carteira é autêntica. Então, isso já é um outro uso que você pode ter aqui. Quer ver um outro uso também que você pode fazer? É o seguinte. Eu tinha ouvido falar do ITS, que eles estavam procurando, tentando fazer tipo um cartório na blockchain. O cartório é uma das coisas que a gente perde dinheiro o tempo inteiro, né? Perfeito. Entre outras coisas, algo para vocês que a gente tem conversado sobre blockchain com cartórios. Tá? Mas outra coisa também interessante é direito autoral. Veja só, eu tenho uma música. Eu vou pegar essa minha música e de repente o outro plagiou a música. Como é que a gente sabe qual é a anterioridade disso? Eu posso ter um sistema de registro em que eu chego assim, da mesma maneira como hoje você faz o depósito de direito autoral na Biblioteca Nacional, a Biblioteca Nacional poderia, ao invés de montar lá os seus bancos de dados, ter um blockchain para poder garantir o timestamp e você poder fazer online. Eu registro lá a minha obra, a minha música, a minha partitura, meu livro, qualquer outra coisa, dentro de um ambiente que ateste que fui eu, o autor original, que coloquei aquilo ali. A Universidade de Harvard, ela desenvolveu um projeto, e esse projeto eles oferecem gratuitamente para os tribunais e para as instituições de pesquisa. Mas eles cobram dos escritórios de direito. Tá? É exatamente a Harvard Law School que fez este projeto em blockchain. Tá? Que é basicamente você pegar, por exemplo, um site e tirar um retrato daquele site, como ele estava naquele momento, e gravar dentro do blockchain. E usar isso como prova no tribunal de autenticidade. É você provar, por exemplo, calúnia. Quer dizer, o cara chega no site assim, xingou o outro. Aí o cara pega lá, não, eu salvo aqui no meu computador, e eu salvo no meu computador e vou apresentar isso como prova. Aí chega o outro lá e diz, não tinha nada disso, olha aqui o meu, eu tenho meu retrato, não tinha nada disso. Daí ele forjou. Quem forjou? Então, basicamente, este projeto de Harvard é para você guardar, então, uma determinada informação, e essa informação, ela você, como timestamp, ela servir como prova no tribunal, seja para anterioridade de direito autoral, seja para você dar um suporte a outros tipos de ações. Virtual, né? De registro timestamp. De registro. Prestação de contas também está começando a ser visto. Inclusive, esse cara da Ancine aí está começando a ser falado. Todos esses outros casos. Quer ver um outro elemento também interessante? Aí o Ethereum, ele já desenvolveu outra, além da história que você vai gostar, mas você tem o seguinte. Eu tenho este slide aqui que é interessante. Isso aqui. O que é isso aqui? Isso do vinho. Tá? Por que não existia pirataria na época do vinho? Era caro fazer o vinho. Porque era caro. Você fazer o disco era caro. Você tocar era barato. Essa foi uma das bases que fez a indústria fonográfica florescer e depois ir embora. Quando veio a fita cassete, você fazia uma pirataria, mas era uma pirataria amadora, né?
aquela coisa de baixa qualidade, aquilo que os nossos camelôs vendiam antes aqui, né? Não é o que o nosso camelô de hoje vende. O nosso camelô de hoje é lá, feito de central e vende os CDs, né? Qualidade 10, né? E se tiver qualquer problema, Feliz, pode trazer aqui que a gente troca. Não tem problema nenhum. Tá? Agora, o que acontece aqui? Qual é o valor que tem do suporte físico disso daqui? O valor está no conteúdo. Agora, Spotify e outros mecanismos, você ouvir música, diz o seguinte, olha só, se eu tenho a música, eu consigo ouvi-la com a qualidade, ela vai ser sempre a mesma música. Então, basicamente, o direito autoral, o direito de propriedade da música, ele tem que ser garantido na hora que você vai reproduzir. Então, o Spotify é que tem que distribuir, o ECAD é que vai distribuir o direito. Mas, basicamente, a música é igual para qualquer um. Então, enquanto ativo digital, a música, como ela é hoje, ela não tem muito valor. Porém, o documento pode passar a ter. Ou você pode, no caso, é você criar um ativo digital. Quem daqui gosta de jogar aqueles jogos multiplayers e que tem todas aquelas fases? Não tem ninguém aqui que seja um jogador? Sim. Joga. Aí você pega, conquista na fase e você conseguiu conquistar uma espada. Só você tem. Mas você não precisa mais dela. Você pode vender. Isso é um ativo digital. Essa espada que tem aqui não é uma espada que eu consigo copiar ela. Ela só existe para mim como jogador daquele jogo. E eu tenho o direito de transferência e eu posso cobrar tudo isso. Tá? A ideia dos game credits, existem outras criptomoedas de jogos, é usar dentro desse ambiente para você negociar ativos digitais. Fala. É o seguinte, voltando à ideia do blockchain, aquele caso da imagem que você fotografa no timestamp, onde é que está a cadeia? Vamos lá. Como é que usa esse blockchain? Perfeito. Vamos voltar para cá. Vamos voltar para cá. Voltamos aqui. Quer dizer, basicamente o que a gente está dizendo é o seguinte: você forma uma rede de pares. Esses pares, eles montam os blocos. O que você teria que fazer não é só você tirar o teu retrato. O que você faz é você pegar aquele teu retrato e jogar usando uma aplicação, uma interface. Olha aí, atenção empreendedores, startups, tá? Você pega e você monta uma interface que pega, porque no fundo o que você tem ali é uma sequência de bits, né? É um bitstream. Você pega aquele bitstream e grava dentro da cadeia como uma transação. O que acontece é que a transação original do Bitcoin, ele tem um espaço muito pequeno, ele ocupa só 7K. Com 7K você não consegue fazer muita coisa. Aí com 7K, se você quer guardar, por exemplo, um retrato de uma tela que tem, sei lá, 1 mega, você vai precisar fazer centenas de transações. Todas elas terão um custo, então acaba ficando muito caro. O Bitcoin não serve para isso. Por isso que eu falei que existem essas outras cadeias, né? Que então você tem os problemas, é você, em vez de usar um Proof of Stake, você usar Proof of Importance ou outros mecanismos de garantia administrativa para você, vamos lá, você ter uma transação de tamanho maior, você ter um algoritmo que seja mais barato, mais eficiente, que você consiga fazer mais transações de maior tamanho e mais barato. É para isso que estão caminhando várias cadeias. Aí sim, como é que você faria isso? Você teria uma interface, não como uma cadeia do Bitcoin, mas com uma cadeia mais baratinha, por exemplo, uma do NEM, que está hoje valendo lá 8 centavos de dólar. Você daí então consegue, a partir dela, pegar esse retrato e gravar dentro da cadeia. E aí você tem nessa mesma interface, você poder voltar e você poder autenticar que aquilo que você está colocando ali, você tem um hash que garante que esteja daquele mesmo documento, com aquele timestamp que o hash bateu lá dentro. Tá? Respondeu? Marcelo, Mais ou menos? na linha, existem cadeias especializadas. Independentemente das moedas, eu tenho cadeia. O Howard Law fez uma cadeia especializada em imagens, de documentos. Né? Cada um, eu posso podemos criar uma cadeia nova aqui.
Eu consigo o mesmo algoritmo, ou prova bônus, ou seja lá o que for, e vai ter um algoritmo de validação. Agora, pensando nos sistemas tradicionais, existe a transação de eu como usuário, eu quero entrar na cadeia, quero fazer uma transação. Existe o minerador, que são aqueles caras que estão processando toda a cadeia e para garantir que aquilo tem aquela confiabilidade. Então, são dois atores realmente. Tem o cara que faz a transação e os mineradores, que eu imagino que vão sendo selecionados por dar. Alguns vão morrendo, alguns não suportam. Então, devem ficar poucos mineradores ao longo do tempo, ou não? Não, na verdade ficam muitos mineradores, só que o que acontece é o seguinte, vamos lá. Vamos falar primeiro do minerador, mas depois você tocou num ponto extremamente interessante e importante, tá? Mas vamos falar primeiro dos mineradores. O que acontece com a mineração? Quando é que você consegue estragar isso tudo aqui? Dentro da ideia do Proof of Work, se você dominar, chama-se ataque de 51%. Ataque de 51%. Quando você consegue dominar mais do que 51% das máquinas, você consegue fazer e você consegue jogar a sua transação. Quem tiver o poder de dominar 51%, consegue chegar nos blocos e gerar um consenso que vai fazer com que a sua cadeia seja maior do que a outra. Tá? Então é assim que funciona. Basicamente o Bitcoin é o teu poder de processamento da CPU que te dá o teu poder de influência na rede. A ideia é que se ninguém influenciar, ninguém tiver esse poder, ninguém conseguir chegar aos 51%, e o custo para isso seria de mais da metade da energia elétrica do peru para você poder fazer, então se você não tem esse poder, você não consegue fazer, não consegue fraudar a rede. Fraudar a rede é mais caro do que você... É melhor? Esse é o grande ponto. Vale mais a pena você ser honesto do que você fraudar. Aí, voltando ainda dentro da figura do minerador, o que acontece? Você, como um minerador individual, possivelmente você tem que ter sorte nisso. Não é só poder de processamento. Poder de processamento é para você testar com força bruta várias saídas para conseguir resolver o problema e aí para gerar o problema. Então, o que se faz é que se mandam pools de mineração. Então, basicamente, o que você faz é o seguinte: eu tenho aqui o meu hash power, a minha capacidade de mineração aqui é uma. Eu vou me afiliar a um pool. Aí, o que acontece? Este pool, ele dá lá com um determinado poder grande. Este poder grande, não sei qual máquina que vai conseguir chegar lá no bloco, mas uma conseguiu. Eu jogo lá no negócio e a minha folha. O que eu faço é que eu rateio isso. O balão da Mega Sena. O balão da Mega Sena. É o balão da Mega Sena, exatamente. É melhor todo mundo ganhar um pouquinho do que você ficar tentando e não ganhar. Então, há 3 anos atrás, a gente montou um rig de mineração do tiro e aí a gente colocou o nosso na rede. Teve um momento que era muito bom, eu gastava $30 por mês de energia elétrica e conseguia gerar 1 ou 2 Ethereum, que dava aí $600. Pô, dava um bom dinheiro ali para você poder fazer. Aí, à medida que foi aumentando a dificuldade, foi entrando mais gente, essa equação vai chegando no momento, eu não passei a jogar, não vale mais a pena, desliga, senão vai ter que fazer muito investimento. Mas, basicamente, o minerador, ele se garante, ou ele se mantém, fazendo parte de um pool para receber os seus pedaços, se for a questão de Proof of Work. Uma outra moeda que eu tenho também é o Redcoin. Redcoin vale 0,0000 qualquer coisa, ele tem 260 mil. O dia que esse negócio vale $10, eu corri. Por enquanto ele vale 0,0. Mas ele tem uma quantidade de moeda muito absurda, por isso que vai tomar. Isso, mas aí o que acontece com ele que é interessante é o seguinte: o algoritmo não é proof of work. Ele basicamente é uma espécie de proof of stake. Proof of stake quer dizer, o quanto você tem de moeda te gera um determinado rendimento. Ele não consome nada de energia elétrica, eu só preciso deixar o meu computador ligado e a carteira aberta. Você deixa o meu computador ligado e a carteira aberta, ele me rende 5% ao ano. Fora a especulação toda. Então, quer dizer, eu deixo ela lá. Eu comecei com 250 mil, já estou com 260 mil, eu ganhei 10 mil moedas autofinalmente. Você tinha dito, do nada apareceram lá mais 10 mil moedas. Ela valia 0,000, agora ela vale 0,0 alguma coisa, então na especulação ganhei mais um tantinho, tem lá alguma coisa aí, acho que tem uns $400. Não é alguma coisa, não é? Tá? Já dá para o gasto. Pô, dá para continuar guardando, porque de repente vai ficar multimilionário em Redcoin.
Então você tem várias maneiras de você poder fazer, mas o ponto importante que você tocou aqui foi o seguinte: nos estudos acadêmicos, pesquisas feitas, pensa-se na criptomoeda como uma moeda de um país. Você pensa numa economia fechada. Tá? Então, a ideia que se coloca é como se fosse esse produto nacional bruto. Então entra isso que ele falou assim, tem muito mais meio circulante correndo, por isso que vale menos, aí a conversibilidade, uma série de coisas. Eu tenho uma ideia, eu elaborei a coisa, de pensar na aplicação do blockchain dentro de uma economia como a nossa, com uma equação um pouquinho diferente, que foi basicamente o seguinte: eu tenho uma determinada prestação de serviços feita pela minha blockchain. Você falou lá, está guardado documento, está servir como captura, qualquer coisa que seja. O que eu tenho que pensar é o seguinte: eu, como empresa, para sobreviver, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer com que as minhas receitas sejam maiores que as minhas despesas, consiga remunerar o meu investimento, com isso eu consigo viver. Então, dentro desse universo, é isso aqui. Como é que eu consigo ter receitas? Bom, eu preciso ter algo que consiga competir. Eu tenho que ver com quem que eu estou competindo. Então, eu posso falar, eu vou estar competindo com o cartório, não acho que vale a pena competir direto com o cartório. De repente, pode valer a pena prestar serviço para o cartório, é outra coisa. Eu vou dizer o seguinte: digamos que eu quero prestar serviço para o cartório. O que o cartório faz hoje? Ele pega e guarda informação. Eu precisei tirar uma cópia da minha certidão de nascimento do ano passado. Aí eu fui lá no cartório. Certidão de nascimento, vocês conseguem imaginar, né? Minha certidão de nascimento. Trouxe um livrão daqueles, abriu ali na frente, olhou, então quer dizer, o meu competidor ali era o livrão naquele momento, né, para guardar a informação. Mas aí o que ela aproveita e faz? Cada vez que alguém vai lá e pede, ela já aproveita e digita. E ela passa. Eles não estão fazendo a digitalização, eles estão fazendo on demand. Né? Então o que eu estou fazendo é pegando aquilo ali que tem. Isso. Aí o que aconteceu? O meu competidor agora já passou a ser guardar a informação no meio digital. Guardar a informação no meio digital, ele tem a conotação de que eu estou ou guardando no computador local, e aí eu tenho que investir no computador, tenho que ficar trocando disco, tenho que ficar fazendo uma coisa toda, ou eu posso contratar um serviço de nuvem também. Quando eu contrato serviço de nuvem, como é que funciona o pagamento do serviço de nuvem? Eu tenho que pagar todo mês. No mês que eu parar de pagar, já era. Você me diz, você parou de pagar, eu apago aqui o meu servidor e você, bom, espero que você tenha um legado, porque eu não tenho mais nada. A lógica do blockchain é uma lógica diferente dessa. A lógica do blockchain, daí é que entra o valor econômico da coisa, é o seguinte: você paga uma vez para colocar a informação, mas você não paga mais para manter a informação. Porque ela é distribuída. Isso. Ela está ali. Ela vai sendo realimentada pelas novas transações. Tá? Aí a gente já gera a questão que você falou também, a questão do minerador. Para eu ter isso sustentável, eu tenho duas maneiras. Ou eu consigo garantir que eu vou ter sempre novas transações, e com isso eu vou ter aporte de dinheiro que consiga remunerar os mineradores, esta é uma maneira. Ou a outra maneira, que é uma que eu tenho pensado muito forte nisso, que é você fazer um cálculo atuarial. Então vamos fechar a cadeia aqui. Eu tenho um serviço. Esse serviço eu tenho um competidor que cobra X. Eu tenho que cobrar algo na mesma ordem de grandeza. Eu tenho que ter um custo menor do que X para que a coisa viva. Tá? Agora, se o serviço que eu estiver prestando tiver um valor tão grande que, no momento que você gravou, eu aporto uma quantidade de dinheiro suficiente para que isso sustente a rede por uma determinada quantidade de tempo à frente, eu garanto a sustentabilidade mesmo que as transações não continuem acontecendo assim. Tá? Então, essa é a equação que tem que se conseguir fechar. Ou você consegue volumes de transações constantes e você usa esse dinheiro para remunerar a rede,
ou você faz o aporte das transações de tal maneira que você gere um fundo, um trust, e esse trust remunere os mineradores a partir do tempo. Com isso você precisa fazer com que seja interessante para o minerador continuar minerando, só que aí não vai poder ser mineração. Mineração é a palavra, é o termo que está associado ao proof of work. Tá? Em outras formas, quando você começa a usar proof of stake, proof of importance, proof of qualquer outra coisa, os nomes são outros. Você fala, em vez de você falar de minerar, você fala de cultivar, você fala de outros termos que você usa, que são menos picareta batendo, e mais diz assim, não, eu pego, eu rego aqui, eu deixo aquilo ali, ele brota, ele floresce, as coisas assim, tá? Então, na minha opinião, para onde que as coisas estão A palavra caminhando? minerar vem do esforço árduo Do esforço árduo de você fazer. E tem ninguém De achar, né? Acho que achar o ouro, achar o minério. E a equação é a mesma que aconteceu na época da mineração. O minerador ganha, o seu cliente não ganha. Agora, quem ganhou muito foi o fabricante da picareta, foi o minerador da picareta. É o sujeito que vendeu GPU, é o cara que vendeu máquinas ASICs específicas para fazer, que tem o mesmo sujeito que dava os supplies para o minerador, que foi o que ficou rico fazendo as coisas todas. Tá? Então, só para daí então fechar aqui a linha de raciocínio, é basicamente o seguinte: para onde que eu vejo que o blockchain está caminhando? Tá? O blockchain está caminhando para essas outras coisas aqui. Eles servirem de arcabouço para uma prestação de serviços competindo com quem está prestando o mesmo tipo de serviço pelo meio convencional. E esse mesmo tipo de serviço no meio convencional, ele tem uma lógica econômica que o blockchain muda. Então, fazendo a comparação, diz assim, quando apareceu a internet, tá? Quem era o competidor da internet? Era a enciclopédia Barça. A Barça tinha o conhecimento ali. Agora, é claro que não é simplesmente você pegar a Barça, jogar dentro ali, que você vai ter a mesma coisa. Criou-se uma lógica econômica diferente. Criou-se a lógica econômica, por exemplo, do Google, do AdWords, de você fazer toda a sequência. Quer dizer, o Google, quando ele apareceu, ele não tinha essa economia, ele não cobrava. O Google, na verdade, ele comprou uma outra empresa chamada DoubleClick, que basicamente tinha desenvolvido esse sistema de anúncios. E aí ele falou, opa, isso daqui é uma coisa certa, eu vou comprar, incorporou e aí aperfeiçoou para gerar o AdWords. Tá? A mesma coisa os outros também foram fazendo. Eles conseguiram no capital, eles conseguiram através da lógica deles, seja o preço do meu serviço, no caso do Google, de conseguir localizar a informação, eu me remunero através do AdWords, através dessas outras coisas, o cliente não está pagando por aquilo, eu estou vendendo para o anunciante o fato de que eu consigo gerar essas pesquisas todas aqui e gera esse valor enorme que eu tenho hoje. Fala, se vocês tinham. Não, cara, você falou dos outros proofs sem ser proof of work. A questão da mineração que fala sobre o consenso, você não poder ter mais de 50% do poder de processamento para você garantir a honestidade. Exatamente. Isso também acontece nos outros proofs? Claro, claro. Quando você tem, por exemplo, um proof of stake, o que acontece? A probabilidade, né, é um sorteio que vai dar a probabilidade que você seja o próximo bloco. Todo mundo trabalha, quer dizer, você não tem proof of work, porque você está vendo, está aqui no bloco. O que ele faz? Ele diz o seguinte, bom, vamos fazer o seguinte, eu tenho 1 milhão de moedas, você tem 10 mil moedas, então 1 em cada 100 blocos serão gerados por você. Como é que você consegue ter a maioria dos blocos? Se você tiver a maior parte do capital circulante. Então, quer dizer, quem é o mais rico é que vai ter a possibilidade de dominar, de ter uma possibilidade de introduzir uma fraude lá dentro. Cada um desses algoritmos alternativos, gente, não existe coisa totalmente prova. O que você vai ter, na verdade, é que cada algoritmo desse ele tem uma determinada lógica que diz como é que você pode dominar e como é que você espalha isso para que não haja dominância. Proof of Importance, por exemplo. Mas, deixa eu ver como você falou. No Proof of Stake, qual
Por que isso garante honestidade? Porque eu vou querer ter mais porque se perder credibilidade, a gente acabou de falar que perder credibilidade, a moeda vai embora. Se você tem a maior parte do dinheiro e de repente você começa a introduzir fraude e todos os outros vão embora, você vai ficar com um monte de nada, um monte de coisa que não vale absolutamente nada. Tá bom? Então a lógica basicamente seria essa: se a moeda perder credibilidade, você que é o dono da moeda, perdeu. Dentro dessa que você está conduzindo a conversa, cadeias especializadas em diferentes tipos de serviços. Isso. Cada uma no seu ecossistema de mineradores ou de processadores. Não precisa necessariamente cada uma ter o seu, Não. porque aí é que entram as diversas gerações. Por exemplo, você tem hoje uma série de serviços baseados no Ethereum. Então, são os mineradores do Ethereum que garantem todos esses outros projetos. Você tem hoje uma outra rede, que inclusive tem o pessoal aqui, no Rio de Janeiro, ali na Gávea, é o pessoal da Entropia, a rede Entropia. A Entropia. A rede Entropia, eles apostaram forte no EOS. O EOS é uma nova cadeia dessa, que daí ele já é a terceira geração, onde ele basicamente ele te dá uma infraestrutura que você consegue construir o teu projeto, mas você vai usar como garantidor a rede OS. Então, eu acho que eu tinha uma pergunta que é um pouco parecida, também vai no mesmo lugar, porque eu vejo muita gente falando que blockchain pode vir a ser uma nova internet, pode substituir a internet de alguma forma. E uma coisa que a gente vê na internet hoje é exatamente você ter vários serviços que comunicam entre si, né? APIs que falam umas com as outras. Então o Uber ele não precisa saber como está o trânsito, porque ele pode usar a API do Google para saber como está o trânsito. Como que o blockchain, você vê ele resolvendo esse problema de blockchains diferentes estarem comunicando entre si? Como que a gente consegue começar a ter essa conversa? Uma primeira coisa é a seguinte: não é que o blockchain substituiria a internet, mas ele terá um efeito sobre um conjunto de produtos e serviços tão disruptivo quanto a internet teve ali. Mas ele se apoia na internet como rede de comunicação, ele se propõe a ser isso. Vamos lá. O próprio OS que a gente acabou de falar, ele tem uma série de mecanismos de interoperabilidade entre cadeias. Quer dizer, então o que você coloca é assim: eu posso ter um serviço que esteja baseado no Ethereum e ele interagir com a cadeia que está baseada no EOS. E você desenvolve o teu projeto ali, um conversando com o outro através das APIs. Tá? Isso já é a terceira geração. Isso já é a terceira geração. Mas então, você querer fazer um projeto em blockchain não significa criar um blockchain novo. É você se apoiar no blockchain estabelecido. O que eu queria entender, porque você falou, ganho de custo. Eu não preciso ter o dado meu, eu preciso ter a minha área no cloud. Eu tenho essa economia que é substancial, né? Então, vamos pensar no seguinte: você vai ter a tua área no cloud. O próprio cloud já é muito mais barato do que as alternativas anteriores. Quer dizer, você ter um data center dentro de casa. Aí você tem que ter vigia 24 horas, você tem que ter ar-condicionado, você tem uma certa coisa. Em um minuto aqui a gente configura na Amazon, no Azure, e configura lá um servidor, não tem que investir não sei quantos $1000 em máquina, não sei quantos servidores. Isso já é um ganho enorme. Ainda assim você tem que ficar pagando por manter aquilo no ar. A diferença da economicidade disso é que você não paga isso para isso, você paga para fazer a transação. Então é o custo só da transação. E aí como é que ele se rateia? Mesmo o data center de uma nuvem, ele é um data center caro e ele é sujeito a ataque. Essa é a grande questão. Qualquer coisa que você coloque centralizada, você sujeita a ataque, e por isso você tem que fazer uma rede de proteção enorme. Quando você trabalha com uma rede de peers suficientemente grande, se o cara atacar o sujeito ali, ele vai cair na zona dele, a rede continua sustentável. Então você fraciona isso enormemente. Você não vai, o que você não pode deixar acontecer é que a rede inteira seja contaminada. Essa minha carteira de rede, ela está rodando no notebook, que era o notebook anterior da minha filha, que ela, quando comprou, ficou lá encostado. Eu falei, deixa eu botar isso aqui. Aí está ali ligado, quer dizer, qual é a infraestrutura de segurança que precisa colocar? Não gasta nada de energia elétrica, tá? Não, notebook, gasta o quê? Menos do que uma lâmpada,
nada. Tá? O que eu coloquei? A minha conexão com a internet é a conexão lá de casa, que já está. Eu gasto com a Netflix muito mais do que eu gasto com aquilo ali. Eu não me consome absolutamente nada de banda, não precisei contratar mais internet que aquele. Coloquei o sistema operacional que já veio com ela, está lá o antivírus básico dela, o firewall básico da máquina, você não tem nada. O investimento foi minúsculo. Lá no caso, ele é 5% ao ano, mas está lá o negócio aplicativo e pronto. O blockchain privado teria a mesma segurança de um blockchain. Se um banco criasse um blockchain privado, a estrutura de rastreamento de que um bloco depende do outro traz uma segurança diferente do sistema tradicional. É verdade, mas ainda assim ele estaria sujeito a ataque. É mais útil, existem algumas cadeias, aliás, isso já existe, tá? Não estou falando nada de futuro. Existe um blockchain entre bancos funcionando. Existe, hoje já existe. Eu estou tomando mas sempre ele escorrega ali. Esse nome desse blockchain? Isso, ele é adotado, não sei se é o Cardano ou algum outro desses aí, mas basicamente alguns bancos da Europa já se comunicam através dele. A vantagem aqui deles a estrutura, legal, mas você realmente pode baixar um pouquinho a guarda se você tiver a quantidade suficiente da descentralização. A chave é a descentralização. Tá? Se você chegar a atacar o Deutsche Bank, mas o Banco da Inglaterra, o Banco da França vai continuar funcionando e ele continua funcionando. O Deutsche Bank, mas cara, você vai ficar fora da rede, porque os clientes vão ser prejudicados enquanto você não conseguir fazer de volta. Mas eu tenho backup de dados que eu também compartilho. Ou você simplesmente vai ter que botar para sincronizar de novo. Exatamente. Aí se apaga e pronto. Então isso já está acontecendo. Já está acontecendo. Pois não. Recentemente o Carrefour lançou uma linha de carros dele com uma tecnologia de blockchain que rastreia toda a cadeia produtiva e o consumidor consegue acessar também através do QR Code e todas essas informações. Perfeito. Então, isso é um dos itens. Segundo se diz, em 2021, 2022, o blockchain vai ter suprido toda a cadeia de suprimentos. Então, basicamente, o que você faz é, você pega lá o boi no campo, aí ele tem lá o chip implantado, ou tem o brinco, ou qualquer outra coisa. Internet of Things, IoT. Internet das coisas, por isso que uma das moedas que eu tenho é o IOTA, que é uma moeda específica para a internet das coisas, eu acredito muito na internet das coisas, né? Então, basicamente, você vai mostrar o boi nasceu, está ali, foi vacinado, cada coisa dessa vai sendo registrada. Você registrou, como eu falei, você tem um custo para colocar a informação, mas você não precisa, a manutenção disso ela está distribuída, não te gera um custo adicional. Tá bom, mandou para os passos seguintes, transportou para algum lugar, abateu, congelou, fez, quer dizer, você vai sempre mantendo aquela conexão. Se você mantém a conexão, ok, você consegue rastrear. A diferença que você falou que o Carrefour está fazendo é que com o blockchain isso fica mais fácil de você conseguir esses diversos participantes colocarem, do que cada um ter o seu sistema próprio, e aí então você tem que entrar nos se o teu boi vai para o Carrefour, então você tem que entrar com ele aqui. Se o teu boi já vai lá para o Pão de Açúcar, a ideia é que você tenha o rastreamento da cadeia, ou seja, todos os bois daquele plástico serão rastreados da mesma maneira. Depois, no passo seguinte, se diz, bom, esse daqui foi para tal lugar, continua fazendo o encadeamento dele para cá, o encadeamento dele para o outro lado. Pegando esse exemplo do Carrefour, eu não vejo, tem alguma coisa sendo feita para a saúde, porque, por exemplo, seria bastante interessante saber se uma pessoa, por exemplo, ela tomou algum remédio, manifestou uma reação adversa e por causa disso, então saber reações. Tem tudo. Mas é tudo. Basicamente, com a saúde, você tem uma coisa ainda mais forte. Vocês conhecem o RIPA? Sim. Tá? Isso, quer dizer, basicamente é a questão de privacidade da tua informação de saúde. A Health Information Protection, qualquer outra coisa do tipo assim. Então, basicamente, a ideia é que você mantenha uma informação dessas, mas você vai manter ela criptografada, e o paciente que vai então dizer quem é que vai poder ver aquilo. Mas existem iniciativas nesse sentido,
Agora você vai dizer, tem uma que já está funcionando. Não, ainda não. Não, mas Todo os mundo hospitais, os órgãos de saúde, não poderiam alimentar, por exemplo, o fenômeno dizendo, o médico. poder pode, o conceito existe, não existe ainda nada pronto e plantado. Agora, é oportunidade, hein? Atenção, startups. Vamos fazer lá a sua. É um dos ramos que eu considero muito promissor, tá? Você pega a criança desde o momento que ele nasceu, já começa com o teste de água, que saiu da maternidade, depois faz a BCG por 30 dias, depois vai fazendo tudo que vai acontecendo, depois vai ficando tudo registrado. Hoje, o que acontece? Você chega em algum lugar, eu não vim para mim, porque quando eu estou com a minha identidade, eu não ando com a minha pulseira, tá? É porque eu faço corrida. E quando eu faço corrida, eu tenho uma pulseira chamada Self-ID, que ela tem um rótulo. Nesse rótulo tem um código que, se acontecer um piripaque meu ali, aí ele vai me dizer lá, tipo sanguíneo, alergia, quem é o telefone do meu médico, etc. Todas essas outras coisas para poder. Seguro da dica ciclista. Isso, é mesmo. Esse tipo de coisa, na verdade, poderia ser sobreposto por um registro desses. Esse meu registro está lá de um jeito que administra, é um lugar centralizado que faz. Poderia ter um blockchain para isso e poderia ter, então, um médico, alguém autorizado, ter a permissão, em caso de piripaque. Tá? Então, assim, em caso de piripaque, o médico pode. É isso que eu ia perguntar. A privacidade eu já considero que seja ilusão, mas com o futuro a gente, querendo no dia a dia, assim, das nossas próprias vidas, isso. O controle sobre essa informação partiria de quem? Como? Vamos lá, alguém aqui gosta de Black Mirror? Cara, Black Mirror ele levanta, o que é muito interessante é que ele levanta exatamente esses pontos todos. Uma questão, ele pega um foquinho da tecnologia, mas ele começa a avaliar os aspectos humanos que estão em volta. Como é que poderia ser? Vocês acompanharam também o que aconteceu agora em São Francisco, semana passada? São Francisco aprovou uma lei que proíbe o uso do reconhecimento facial nas câmeras que estão nas ruas. Isso, porque o que acontece? A ideia é ótima. Você está lá no estádio, aconteceu isso também recentemente, o sujeito foi preso, porque foi reconhecimento facial, viu o sujeito foragido, prenderam o cara. Tá? Aí começa a dizer, não, tá bom, para esse caso é legal, mas eu não quero que as autoridades saibam que hoje eu estive aqui, ontem eu estive acolá, saí daqui, isso daí invade a minha privacidade. Então, São Francisco foi o primeiro lugar a proibir o uso do reconhecimento facial para esse tipo de coisa. Sobre esse ponto, eu acho muito interessante, quem não foi ainda, ir à Casa Pirjan. Tem uma exposição lá falando sobre o futuro. E um dos futuros prováveis seria, uma vez, no mundo inteiro, com o sistema de reconhecimento facial, a indústria dos cosméticos produzir uma maquiagem que não permita o seu reconhecimento facial. E aí tem outros insights também ligados para vocês criarem, sair da casinha mesmo, né? Assim, uma vez que isso pode estar estabelecido, o que você pode criar do jeito que está Os hoje? terroristas vão comprar essa maquiagem. Mas é que não é nem uma maquiagem hoje. Eu podia vender Ele mostra, tem um tutorial no YouTube como você colocar tipo uns durex, umas faixas assim no seu rosto, e ele já funde a máquina. Que você consegue Isso. Outra coisa sobre terrorismo, você desenvolveu um chip que determina a chip para identificar aquele comportamento. Isso é bom. Vou pegar mas esse pelo menos metade dos CEOs das grandes empresas estariam no comportamento desse tipo. Ele falando disso no almoço, fala o que você me contou, porque eu vou falar que eu comentei e achei assim, uau, que demais! Você fazendo o exercício físico, você teria benefícios financeiros com criptomoedas, olha só. Mas aí eu falando, uau, que futuro bacana, porque eu me exercito, quando lá às 5 horas da manhã, eu falo, cara, eu me senti super cansada. Aí ele falou, mas isso já é verdade na China? Na China eles acabaram de encontrar um sistema, via blockchain, que eles têm o reconhecimento facial, na verdade você já paga as coisas só por olhar, olha com a câmera, já está pago, mas além disso eles têm lá se você tiver práticas saudáveis e que sejam boas para a sociedade, você ganha uma pontuação, você tem um ranqueamento, eu acho que se eu não me engano é o primeiro episódio do segundo temporada. Você ganha ranqueamento. Menos invasão, isso já existe hoje aqui, no Brasil. Não usa blockchain, você coloca no seu celular uma aplicação. Heartbeat.
espécie de compensação que você vai ter. É claro que, gente, todas essas coisas, elas podem ser interpretadas e podem ser usadas para o bem e para o mal. Tá? Quer dizer, da mesma maneira que você dizer, não, se você tem um comportamento saudável, que legal, então você vai receber desconto no plano de saúde. Beleza. Eu não fumo, então eu vou ter lá um desconto, estou dentro do peso ou qualquer outra coisa do tipo. Mas aí começa aquela discussão, mas aí invadiu, pode, não pode, direito, discriminação, sei lá mais o quê. Até a interpretação do que é para o bem ou para o mal é muito fluida. Mas nesse caso da pergunta que eu fiz, tipo, vamos supor que vai acontecer isso. Todo mundo vai ter um chip, tudo hipotético, todo mundo vai ter um chip, tudo para ver você registrado no blockchain. Como seria feita a organização de quem tem acesso aos dados? Quem está fazendo blockchain? Aí, de novo, aí entra a legislação e entra uma série de coisas. Você vê o seguinte, vamos pegar em pontos que não precisam de blockchain e hoje já são problemas sérios. Desculpa, mas no caso, fazendo uma relação totalmente, seria alguém que teria uma hash lá de uma carteira que teria esse acesso, tipo isso? Não, é que você pode guardar a informação criptografada. Se a informação estiver criptografada, ela está segura. No blockchain... É quem teria a chave dele. Mas o ponto dele, ele tem razão, porque a coisa funciona da seguinte maneira. Por exemplo, nos Estados Unidos, tá? Com toda a liberdade que tem, a privacidade, a criptografia absoluta é contra a lei. Tá? Você não pode, você tem que ter, em tese, alguma espécie de backdoor para uma autoridade com um mandato judicial poder entrar. A empresa dos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos. Várias empresas saíram dos Estados Unidos por causa disso. Então, o que acontece dentro desse ponto que você falou? Então, como é que você monta um backdoor desse? Chegou a ter o momento, também não sei se vocês acompanharam, o iPhone teve esse tipo de situação. Você teve o negócio terrorista, né? Eles queriam abrir aí, eles não posso, não tem, não aceito. Teve uma série de coisas desse tipo que eu não queria ter no backdoor. O ponto que você levantou é extremamente importante. Quer dizer, se você pegar a criptografia assimétrica com uma chave suficientemente grande, quem não tiver a chave não vai conseguir ter acesso. Se isso vai ser permitido ou não permitido, como é que vai ser, você vê o seguinte, a tua chave privada, em tese, poderia ser algo biométrico. Ela está no teu DNA. Então, quer dizer, alguém que tivesse uma amostra do teu DNA poderia ter acesso ao teu dado. Tecnicamente, teoricamente, é possível. Legalmente, já é outra história. A sociedade tem que evoluir para poder acompanhar essas coisas todas. Nesse sentido, de novo, também, a gente sempre fazendo uma comparação entre o Brasil, os Estados Unidos e tudo, os Estados Unidos ele tem uma vantagem nesse aspecto, que a legislação dele é baseada no direito saxônico. Quer dizer, eles têm uma Constituição de 20 artigos, que sofreu 30 emendas ao longo da história, e a partir daí são as práticas que fazem as leis evoluírem. Neste tempo, nosso mais curto que o deles, nós já estamos na 8ª Constituição, que a nossa Constituição é um calhamaço desse tamanho, que você não consegue avançar nada, quer dizer, se a Constituição você precisa de 2/3 para conseguir avançar alguma coisa, as outras são um pouquinho mais fáceis, mas tudo fica, quer dizer, portaria editada num dia pode ser arguída no outro, porque o nosso acabou. É baseado no direito latino, né? Isso faz com que tudo tenha que ser previsto, tudo que tenha que ser colocado. Então, à medida que essas coisas novas vão surgindo, a gente acaba entrando muito no vácuo. E depois aí é que a gente vai fazer acontecer. É o caso dos patinetes aqui, gente. Quer dizer, o patinete surgiu. Então, encontrei aqui um lugar onde eu consigo entrar no encaixe, eu vou fazendo. Depois, agora temos que criar uma lei para poder organizar o funcionamento do patinete. Nos Estados Unidos você não faz lei para organizar o patinete. Você deixa o patinete funcionar. No momento que tiver um acidente, você some o cara na justiça pela responsabilidade do acidente. Você não fica criando lei para regulamentar o patinete. Não, aqui em Los Angeles, sim, foi criada a lei. Sim, mas você não tem, mas não com esse elemento de minúcias com que é feito aqui. Lá, você basicamente você cria regulamentações que são locais, qualquer coisa, não pode largar aqui na rua, tem que recolher de um jeito, tem que andar com capacete. Em São Paulo agora, semana passada,
Na regulamentação, isso. Mas aqui sempre fica naquela, de ficar fazendo aí. Mas você. Primeiro cria um monte de problema, dificulta a entrada do Lá também é negócio. federalismo, né? Mas isso eu acho interessante o posicionamento da CVM diante, né, desse ambiente. Vamos ver como é que tá. Né? Eles posicionam, tem algumas bolhas. Eu acho que tem sido inovador como o blockchain tem sido visto e a criptomoeda, né? Eu estou observando. Não, a primeira coisa é que assim, a gente vê direitinho como é que a coisa funciona aqui no Brasil, né? Para quem já não sabe, criptomoeda já tem uma regulamentação. De quem? Da Receita Federal, para você pagar imposto, minha amiga. Eu entendo a moeda, mas quero ganhar mas eu quero ganhar meu quinhão. Você deve declarar a criptomoeda e o ganho de capital em cima da criptomoeda. Essa parte pode ser rapidinho. Mas isso é só acima de 30 mil? É como qualquer outra regulamentação. Mas já cobriram fácil, é a minha parte da garantia. Assegurada. Vocês falam? Você comentou um pouco sobre essa questão da criptografia. Né? As moedas, as criptomoedas, que assim, acho que boa parte do blockchain que eu vi ele é altamente embasado em cima de criptografia. Ele está chegando agora no estágio que está avançando da computação quântica, que é uma grande ameaça para a criptografia convencional. Então, como que é essa ameaça da computação quântica no blockchain de modo geral? Perfeito. Recomendo a todos o livro chamado Livro dos Códigos. O autor chama-se Simon Singh. Tá? Esse livro ele conta a história dos criptógrafos versus os criptoanalistas, a guerra que é desde o princípio da civilização até o dia atual com essa evolução. Começa a história, são ótimas, a palavra cifra. De onde vem a palavra cifra? É como os romanos cifravam e decifravam as mensagens. O que eles faziam? Eles pegavam um bastão e aí então eles enrolavam couro em volta e escreviam uma mensagem transversalmente. Depois se tirava aquele couro e mandava para o outro. Você só conseguia decifrar se você tivesse o bastão de mesmo comprimento e mesmo diâmetro que foi usado. Que era a cifra. Era o bastão que se usava. Aí também tem a diferença entre criptografia e esteganografia. Conhecem esses dois termos? Criptografia é o seguinte, você sabe que a mensagem está ali, tá? Você só não consegue descriptografar. Esteganografia é que a mensagem ela está oculta, você nem sabe que a mensagem existe. Faz hoje muita imagem, foto. Porque você pega uma foto e lá dentro tem um pontinho. Só que quem começou com isso foram os gregos. Como é que eles faziam para mandar mensagens secretas atrás das linhas inimigas? Pegavam um escravo, raspavam o cocuruto dele e tatuavam a mensagem no aí depois que esperava crescer o cabelo. Pois é, aí você deixava crescer o cabelo e aí passava o cara passava lá, começava a revistar, tinha que raspar a cabeça do sujeito para revisar, então eles têm a monografia. Leia esse livro, ele fala que o capítulo final dele fala sobre a computação quântica também. Gente, licença, desculpa, eu interrompi algumas vezes, que o assunto é fascinante e ele é excelente. É só porque a gente tem aquela dinâmica do prédio. Tem hora de ir embora. Só uma pergunta, só para fechar o blockchain. Tem duas perguntas, a gente vai assinar essas duas perguntas. Tá bom. Eu vou combinar com ele de trazer essas curiosidades para a gente criar uma interação. Marcelo vai disponibilizar os slides, Marcelo? Ele já está aqui com o pessoal disponível. Deixa eu só fazer um comercial antes das duas últimas perguntas. Assim. Eu estou, de fato, trabalhando num projeto de blockchain. Tá? Este projeto de blockchain ele vai oferecer uma infraestrutura para que desenvolvedores desenvolvam as suas aplicações em cima deste projeto. Então, quem tiver interesse, quiser falar comigo, aí o pessoal aqui tem o meu contato, tá? O projeto está sendo, eu estou coordenando este projeto para uma outra empresa brasileira, por questão de privacidade, eu prefiro não abrir totalmente citado nem para a empresa, mas a empresa que vai daí montar essa rede de servidores para prover serviços. E, entre outras coisas, eles estão desenvolvendo um primeiro caso de uso
para ser aplicado isso, e eles daí vão escolher também, mas haverá uma API, haverá toda a infraestrutura, e a ideia é que haja preços tabelados, a coisa para evitar, não vai haver especulação, subir 3 mil, cair 10 mil, aquela coisa toda. A ideia é que tenha uma prestação de serviço com preço razoável com uma infraestrutura de blockchain, por exemplo. Então, quem tiver interesse, vamos pensar. Então, só para fechar o blockchain na minha cabeça, existe uma tendência, ao seu ver, de que o custo de propriedade de uma informação seja mais barato na tecnologia blockchain do que na tecnologia tradicional? Existe essa tendência que ele tenda a ser mais barato? Veja, eu não sei responder exatamente quando você usou o que você quer dizer com o custo de propriedade. Propriedade no sentido de eu sou uma empresa, hein? Eu gosto de ownership, quer dizer, o fato de uma área de TI. Depende muito da aplicação. Por exemplo, uma das aplicações também que está tendo bastante é a aplicação para você fazer. Tá. Eu vou botar o RGI ali dentro. Tá? A terra em si vai continuar o mesmo preço, o custo da propriedade da terra vai continuar o mesmo preço. Agora, o custo de você fazer o registro, de você garantir que aquilo é alguém, hoje custa, sei lá, 300 ou 500 reais para você ir lá no RGI e tirar uma certidão de quantos reais de um determinado imóvel. Quer dizer, você ter esse tipo de informação, naturalmente será bem mais barato. O que você precisa é, naturalmente, para que continue compensando, tem que haver alguma estrutura de pagamento que mantenha aquilo ali. Senão, quer dizer, por que eu vou manter? Se eu não conseguir me remunerar, esse que são as bases dos estudos que eu tenho feito bastante, que foi uma das coisas que vai ter nesse projeto aqui. E aí, esse projeto resolve bastante. Essa ideia é que ele equaciona isso tudo. Fala o último aqui. Só levando em consideração o que foi dito, pensar, por exemplo, no caso da urna eletrônica. Você conseguiria, usando o blockchain... Existem vários projetos nesse sentido de votação. Mas e se você expandir um pouco a rente e levar em consideração que o governo como um todo a maioria da população votando em casos que você quer ou não que aconteça? Você pode fazer plebiscitos. Você poderia ter uma organização, não seria uma anarquia como você está imaginando, mas você poderia realmente ter uma estrutura que você pudesse consensar muito mais. Isso é uma outra coisa também, voltando ao exemplo lá nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles não são como a gente, que tem uma eleição centralizada, que você elege os caras e a partir daí o negócio vai. Lá o negócio é que o Estado, e aí às vezes você tem coisas dentro dos condados, e eles aproveitam muito esse momento de você fazer a eleição dos representantes para fazer plebiscitos ligados à sua administração. De novo, lá é muito mais descentralizado que a gente. Federalismo, é um federalismo, né? Isso, lá é confederação, né? Muito mais até do que aqui a gente é muito mais hierárquico. Então lá eles têm muitas legislações locais. Uma das coisas, só para fechar aqui, assim, eu tive agora, mês passado, eu estive em Boston e depois eu estive em New Orleans. Tá? Então em Boston, o que acontece? Você não pode beber na rua. Aí saímos de lá, chego em New Orleans. New Orleans, então eu vejo um cartaz assim na frente do lugar assim. Você tem muitos motivos para sorrir estando aqui. Um deles é que aqui você pode beber na rua. Agora, tem uma legislação específica de New Orleans que é o seguinte: você pode beber na rua desde que o recipiente seja lata ou plástico. Você não pode beber na rua em garrafa de vidro. Tá? Então, são essas nuances. Então, isso cabe muito nos plebiscitos. É uma questão da estrutura de cada local. No caso do registro, por exemplo, desse RGI, como você falou, você não pode anexar um arquivo dentro da blockchain porque ficaria muito pesado. Mas vamos conversar. Isso que eu ia perguntar, como é que você deixa aquilo ali registrado? Porque senão teria que... O nosso projeto, isso eu posso abrir para vocês, é para você realmente guardar documentos dentro da própria... Mas hoje as blockchains já existem, tem alguma que... Existem algumas que oferecem, não para se guardar o documento, mas o próprio blockchain, ele presta um serviço de... Como é que ele chama? Quando você faz um documento aqui que você vai usar lá fora, postilagem. Você deixa a postilagem. Então, o que o blockchain oferece é um serviço de postilagem. Você pega um arquivo teu, ele gera um hash, o hash fica lá dentro. Então, a pessoa
pode ser que você pode validar aquele arquivo para ver se o hash baixa e não com isso, e daí você confere a autenticidade dele. Você não guarda o documento, você guarda a autenticação dele. Que é uma coisa que o Betão está tentando fazer. Isso. Gente, primeiro a salva de palmas. Vou convidar aqui o Marcelo da Viva Voz para ele fazer a apresentação desse problema, esse projeto dele aqui, uma outra hora, uma tarde. Eu vim aqui. Vou dizer quanto tempo o Marcelo se conhece, porque eu não enviei a cabeça com ele. Foi o nome das coisas que você entrega também. Então, a Sara da Universidade criou um grupo que envolve todas as startups, todas as edições. Quem não souber pode perguntar para a Ratinho, pode perguntar para mim, quem não conhece a Renata. Nós estamos aportando todos esses conhecimentos lá, a cópia desse documento vai ficar lá também. Né? E nós estamos procurando divulgar muitas coisas lá. Algumas notícias interessantes que vocês já devem ter notado. O prédio 3 está em obra. Então, até o final do ano, vamos ter mais um prédio aqui funcionando. Por que eu estou dizendo isso? Porque os coworkings vão para lá, o prédio 3 vão para lá. Alguns laboratórios de pesquisa aqui em cima, está fazendo uma célula também para ajudar nessa parte do blockchain, pesquisa em blockchain, para que as startups que vêm para cá tenham acesso à pesquisa, para desenvolver os projetos, tenham acesso aos pesquisadores, pessoas como o Marcelo, e possam ajudar vocês no desenvolvimento dos projetos de vocês. A importância desses eventos de quinta-feira é exatamente trazer para vocês algum conhecimento que não está propriamente explícito. Essa experiência do Marcelo, esses anos todos, do sócio dele, o Meyer, que também está convidado para vir aqui, para conversar com vocês. Só que eu vou ajeitar o horário dele, né? Ele está marcado. Eu queria falar sobre a internet das coisas. Exatamente. Recomendo assim, se você achou ele bom, o Meyer então é maravilhoso. O Meyer é um crânio, o cara é cão chupando manga. Recomendo forte. Lá no inteligência da sociedade. Ele ganha dinheiro, o cara ele trabalha. Como uma vez perguntaram para o meu avô, difícil é esse brigue. Ele falou, tenho 5, 12 dias. Eu falei assim, não, vivo só um, os outros trabalham. Gente, muito obrigado. É satisfação enorme ter vocês aqui.